que é o tema do culto no lar, da educação do lar. Só que nós vamos entrar um pouquinho, eu vou trazer duas obras de André Luiz, onde nós vamos ter informação do que acontece dentro do culto no lar. Porque muitas vezes a gente faz, né? A gente não sabe o que acontece. Então nós vamos aprender juntos hoje aqui com os mentores da obra de André Luiz, com Alexandre, de Missionários da Luz. As obras tem aqui para quem quiser depois adquirir. E o Aniceto e Mensageiros. Vamos lá? Vocês estão animados? Sim? Então vamos. Oração. Primeiro eu queria trazer um conceito de Emmanuel do que é coração, ou oração. Isso está no livro Pensamento e Vida, no capítulo 6, que se chama Oração. Olha a visão de Emmanuel de oração. A oração é um divino movimento do espelho da nossa alma no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. Então, é um espelho da nossa alma no rumo à esfera superior para refletir a grandeza. E ele fala que essa oração pode ser tanto falada, formulação verbal que ele chama, como não falada. Na silenciosa mensagem da vibração. Então aqui a gente já tem o primeiro conceito. A oração não é só uma repetição como um disco de palavras. Quando eu vibro perdão, quando eu vibro gratidão, quando eu vibro entendimento, quando eu acolho uma pessoa, o sentimento de uma pessoa, quando eu faço o bem, eu estou em oração. Isso é oração. E Emmanuel fala, agora ele vai conceituar. Imagina um espelho voltado para o sol, a face de um espelho voltado para o sol, desviando o fulgor na direção do abismo. Então vamos imaginar um espelho e ele está voltado para o sol e ele desvia aquela claridade para o abismo, né? Para a escuridão. Esta é a função da prece. Busca o amor divino para concentrar-lhe a claridade sobre os vales de quê? Da ignorância e do sofrimento, da miséria e do ódio que ainda tem tanto por aqui. Vocês entenderam? Então, quando a gente está orando, a gente está elevando a nossa alma ao alto, à esfera superior, como um espelho que se volta para a face do sol e reflete essa luz divina na treva o quê? Do sofrimento nosso, do nosso próximo, da miséria, do rancor. Isso vai ajudando a gente a sublimar tudo isso. A importância da prece, gente. Agora nós vamos entrar na obra de André Luiz. Eu separei aqui 4 capítulos, eu vou pincelar porque não dá tempo. Eu recomendo fortemente a todos que depois adquiram esse livro e estudem esses 4 capítulos. Essa obra de André Luiz é Missionários da Luz. Tem um mentor que se chama Alexandre. O primeiro capítulo dessa obra é o psicógrafo. Ele vai abordar a psicografia. Vai dar alguns conceitos, vai trazer. O capítulo 2, ele vai falar sobre a glândula pineal, a epífise, que é a nossa glândula da vida mental. E aqui ele traz muitas informações sobre a epífise, que essa glândula nossa, que ela é um velador dos nossos instintos até o final da infância, ela desperta na puberdade, já ligando as nossas existências pretéritas com a atual, comandando o nosso subconsciente. Olha que coisa importante essa glândula pineal. É um capítulo inteiro que ele fala dela. Ela tem ascensão sobre todas as outras glândulas do nosso corpo, ligada às questões sexuais, às questões, né? Muito importante. No capítulo 3, aqui que eu vou entrar, desenvolvimento mediúnico. Aqui, os livros de André Luiz, o André é como nós, né? Ele é um aprendiz.
Só que ele foi, no livro, no primeiro livro, que é o Nosso Lar, ele foi resgatado, foi levado para Nosso Lar por Clarencio, né? Ele era um médico, desencarnou, ele foi para uma zona umbralina após o desencarne, ficou ali alguns anos, no momento de arrependimento, de reflexão, de oração, Clarencio conseguiu enxergá-lo e levou ele para Nosso Lar. Ele chegou na colônia, já numa situação melhor, foi trabalhar nas câmaras de retificação, começou com muita humildade. O médico foi lavar o chão da enfermaria, na câmara de retificação, com um pano de chão. Então, ele, né? E nesse momento, o livro todo, o livro Nosso Lar, ele vai falando da trajetória de André Luiz, até que no final do livro ele é aceito como cidadão de Nosso Lar, quando ele consegue equilibrar os sentimentos. Muito bem. O segundo livro é o Mensageiros, que eu vou falar aqui, que ele está com Aniceto, mas nesse terceiro livro ele está com Alexandre. Alexandre, gente, é o irmão mais velho, é um mentor. Agora nós vamos ouvir Alexandre aqui, sobre oração. Então, no capítulo 3, eles chegam num local onde está tendo um curso de desenvolvimento mediúnico. Uma pessoa quer psicografar, outra quer ser médico psicofônico, o outro quer ser doutrinador, enfim, as pessoas querem, né, desenvolver mediunicamente, como nós aqui, estamos buscando espiritualidade, buscando sermos melhores. E ele, o André, observando aquelas pessoas encarnadas, ele chama o André e fala assim: vem cá, André, observa. Ele fala: quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Aí ele vai falando e vai pegando o caso de cada um. Olha aquele rapaz ali. Estava o rapaz lá encarnado, querendo, né, se desenvolver mediúnico. Ele fala assim: repara, os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações. A epífise, a pineal, principalmente, semelhava-se a reduzida semente algo luminosa. Repare o aparelho genital, aconselhou o instrutor. O André falou: fiquei estupefado. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade, que pareciam abafadas por aluviões de corpúsculos negros a se caracterizarem por espantosa mobilidade. O que ele está falando aqui? Que todos nós, gente, não vamos nos assustar com isso. Isso não é para a gente assustar, é para a gente compreender. Quando a gente conhece a verdade, a gente começa a ter capacidade de sublimar isso, autoconhecimento e transformação moral. Todo hábito menos digno nosso, todos nós temos energia sexual, todos nós temos questões com alimentação, todos nós temos problemas, diversos problemas, são hábitos. Esses hábitos, eles criam, o que é abordado nesse livro, uma microbiologia psíquica. Nós vamos chegar lá na oração, o efeito que ela tem nessa microbiologia. Então, isso fica aderido ao nosso campo perispiritual. Então, ele foi falando caso por caso das pessoas que estavam lá. Quer dizer, a visão do mentor e o aprendiz do mundo espiritual para os encarnados que estavam ali querendo se desenvolver. Muito bem, esse é o capítulo 3. Eu quero ir para o capítulo 6, que é a oração. No capítulo 4, ele vai falar sobre o vampirismo. O que é o vampirismo? Quando a gente cria esses bacilos, ele chama de bacilos psíquicos. Tipo assim, eu tenho um problema com alimentação grave. Eu como demais, eu tenho um problema sério com a alimentação. Na minha região do estômago, no campo perispiritual, gente, não é no corpo físico, reverbera no físico. Vai ser criado como se fossem esses bacilos psíquicos. E os irmãos que ainda também têm desequilíbrio com a alimentação vão se ligar, porque eles não têm o quê? Magnetismo. Então eles não conseguem, eles não possuem, quem está desencarnado tem a consciência normal, pensa, sente, normal, como nós. Porém, eles não têm o quê? O fluido magnético, o fluido animalizado. Então, eles necessitam o quê? Absorver essas emanações. Então, eles se ligam nessa região. E aí a gente começa a entender os processos obsessivos. Nossa, eu estou desanimado. Nossa, eu estou triste, sem energias. Claro,
vai sugando energia, e ele cita bem nesse capítulo. Quem quiser ler o capítulo 4 da obra, olha o que ele fala. Descreve a natureza dos vampiros que sugam as energias, os bacilos psíquicos do homem. Cada hábito menos digno funciona como uma entidade viva. É importante a gente entender isso aqui. Às vezes eu tenho um hábito e eu não ligo a mínima para ele, eu não quero me melhorar, não quero me conhecer, eu nem sei que eu tenho esse hábito, às vezes, eu não tenho consciência, e aquilo vai o quê? Esse hábito menos digno, ele se torna uma entidade viva, oferecendo elementos de ligação com os inimigos das regiões inferiores. Olha só, quer dizer que a gente tem sido campeão do endurecimento do nosso coração, e a gente perdendo cada vez mais energia, nossa saúde, nosso entusiasmo. Entusiasmo é Deus dentro. Se eu estou buscando essa reforma íntima, esse autoconhecimento, essa transformação moral, reconciliar com as pessoas, perdoar, isso eu estou buscando o reino de Deus. E lembra lá do Evangelho? Busca o primeiro reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Quer dizer, se eu estou nesse movimento ativo, o meu desejo, a minha vontade, o meu pensamento, o meu gesto, isso é um processo individual de cada um. Aí ele cita algumas coisas sobre o vampirismo, que a prece, falando da oração, a prece, a meditação elevada, o pensamento edificante, possui propriedades elétricas. Elétricas? Sim, elétricas. O pensamento, vou repetir, palavra de Alexandre. O pensamento, a prece, a meditação, o pensamento edificante possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar, purificando a atmosfera em torno. Opa, aqui a gente tem outro conceito. Quer dizer que nós estamos imersos em uma psicosfera. Todas as emanações eletromagnéticas dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, o meu raciocínio, a minha emoção, tudo que eu vibro, eu crio uma forma em torno de mim. Tudo que cada uma pessoa pensa, não pode ser no cadinho que for, ninguém vê ela pensar aquilo. Aquilo está arrojado para fora dela. É como se fosse uma assinatura energética nossa. Então eu posso estar aqui de jalequim, dando palestra, trabalhando na sala mediúnica e estar arrojando para fora o quê? O meu orgulho, o meu egoísmo, a minha intolerância, a minha agressividade, que possivelmente está arrojada, né? Bom, capítulo 4, vampirismo. Aí nós vamos chegar no capítulo 5. No capítulo 5, influenciação. Nessa reunião mediúnica tinha uma mãe e 2 filhos. A mãe, um filho, um rapaz recém-casado, tinha 8 meses de casamento, e uma filha de 16 anos. E eles estavam ali no desenvolvimento mediúnico. E eles saem daquela sala de desenvolvimento mediúnico e vão para casa. O filho vai para a casa dele, ele era casado, e a mãe vai com a filha para casa. E o Alexandre e o André do lado. O Alexandre, repara, André, o que acontece? O rapaz e a mãe, aqui a gente vai começar a entender a diferença do clima psíquico que existe num local que cultiva a oração, por exemplo, um local como esse. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui que frequentam habitualmente, chegam aqui, se sentem um clima de paz, um clima mais de serenidade, fica bem. Sai, algumas pessoas, não todas, pode começar a vir aquela angústia, aquele pensamento novamente, daquele problema, daquele problema com a pessoa, aquele problema, enfim, vem uma angústia. Olha o que aconteceu. Eles saíram de lá e tinha 3 entidades do lado de fora. 3. Uma era o ex-esposo da mãe, o pai dos meninos desencarnado. Um homem materialista que ainda não tinha buscado essa espiritualidade, foi e se jungiu à esposa.
Ele está desencarnado, ela encarnada. Porém, nenhum dos dois ainda desenvolveu essa elevação, eles se unem ali naquela sintonia. E ela foi imediatamente, já baixou o padrão vibratório e começou a reclamar. E o André falando, o Alexandre falando para o André, repara. E o rapaz que tinha problemas de desequilíbrio sexual, todos nós temos desequilíbrio sexual, todos nós estamos em evolução, nós temos que pegar leve com a gente, porém nós temos que entender, compreender, para a gente pôr luz nisso. Ninguém aqui está falando, palavras do Alexandre, que a gente não pode ter uma boa refeição, uma relação salutar, amorosa. A gente, ele ainda fala, tem a questão da bebida, assim, um aperitivo à mesa. O que ele condena são os excessos, os desequilíbrios. Importante a gente entender isso, porque se a gente sai daqui achando, não posso fazer mais nada. Não é assim. E aí, essas duas entidades se juntem a ele. O processo obsessivo se instala. Aí ele vai para casa. Ele chega em casa, aí que é o capítulo 6 agora, oração. A Cecília, a mulher dele, é uma jovem cristã que tem o hábito da oração. Gente, vamos ver o poder da prece. Ela está dormindo. O rapaz chega, vai até a cama e deita para dormir. Ela, desdobrada do sono, percebe a chegada do André e do Alexandre. Ela percebe a luminosidade do Alexandre e fala para ele: deixe os seus benefícios. Quer dizer, ela conseguiu ver o mentor. Uma pessoa com a frequência mais alta, pensamento, sentimento, oração, prece, hábito, vontade, determinação, força de vontade, ela cria uma condição energética, espiritual, que consegue absorver mais os benefícios. Aí ela fala para ele: deixe seus benefícios. E o rapaz pega, eu tenho que ler para vocês que é linda, é uma coisa mais linda. Antes de eu falar isso, a gente vai mostrar a angústia que o André ficou. O André é médico. E quando ele viu toda aquela microbiologia psíquica ligada ao rapaz, ele falou: gente, ô Alexandre, isso é um doente grave. Que remédio que tem para esse doente? Ele estava vendo ali no rapaz, na região genital, toda uma questão de larvas psíquicas que essas duas entidades que tinham aproximado dele, sugando aquilo para poder sentir que esse fluido vital, para receber essa carga magnética, e ele o quê? Perdendo energia, desânimo. A gente nunca fica assim quase, né? Eu fico direto, a gente fica. Nós também temos em vários setores isso. E aí ele angustiado, ele fala para o Alexandre, né? Como é que a gente vai... tem remédio isso aí? Essa é uma diagnose severa. O Alexandre veio em socorro dele e fala assim: criaturas desviadas do bem, isso agora é o mentor falando, gente. Criaturas desviadas do bem reúnem-se umas às outras. Sim. Para a continuidade das permutas magnéticas de baixa classe. Eu tenho o hábito de falar mal dos outros. Eu sou uma pessoa maledicente, isso me faz bem, me valida, eu tenho o hábito, eu sempre estou rotulando as pessoas, julgando. Nós vamos ter a companhia espiritual de espíritos e irmãos nossos que ainda trafegam nessa zona do desequilíbrio da maledicência. Vão se unir a nós e vai cada vez mais nos incluir nós, e nós numa espiral cada vez mais vamos tornar mais maledicente. Eu sou uma pessoa que eu tenho o hábito de reclamar. Reclamo disso, reclamo daquilo, eu vou juntar com os reclamadores. Agora eu sou uma pessoa que eu estou querendo melhorar. Sou uma pessoa que eu estou querendo ser uma pessoa melhor, estou querendo evoluir, estou querendo me aproximar do Cristo, me aproximar da humildade, da misericórdia, da mansidão que Jesus trouxe como exemplo para nós.
nós vamos aproximar com quem também está buscando. Isso vai dar força para nós. Isso vai deixar a gente mais fortalecido no nosso coração, mais forte para enfrentar os problemas, as dificuldades. Vai melhorar a nossa saúde mental, espiritual, emocional, física, porque tudo reverbera para o físico. Aí o Alexandre continua. As criaturas se reúnem para a continuidade das permutas magnéticas. Que criaturas? Aí ele fala, os criminosos de variados matizes, os fracos de vontade. Se eu não tenho uma vontade firme no bem, eu estou à mercê dos processos obsessivos. A minha vontade é um leme que leva me leva a rota do meu espírito. A vontade, para onde eu estou direcionando a minha vontade? Quer dizer, os criminosos, os fracos de vontade, os aleijados de caráter. Vamos procurar olhar o que a gente pode, no nosso caráter, reformar. É um processo individual de autoconhecimento. E os doentes voluntários, os teimosos e os recalcitrantes, de todas as situações e de todos os tempos, integram a comunidade de sofredores. Porque toda a matéria mental está revestida de força plasmadora e exteriorizante. Quer dizer, se eu só reclamo, eu plasmo para fora de mim uma imagem molde, uma forma, pensamento de reclamação, de lamúria, de vitimismo, e aquilo vai estar me caracterizando como se fosse uma aura psíquica minha, uma assinatura energética, a minha psicosfera, eu vou estar ligado em todas essas pessoas que têm a mesma sintonia, a mesma vibração que eu. Aí eu não melhoro. Quer dizer, aonde a gente tem que mudar? A nossa chave mental. Criar um roteiro para a nossa organização mental. Firme, determinado. Bom, e aí o rapaz vai para a cama. Tira, e deita na cama. A mulher desdobrada começa a orar do lado dele. E aqui vem outra informação que o Alexandre nos fala, que a prece traça fronteiras vibratórias, como se fosse uma fronteira de defesa do nosso lar. O Alexandre fala, você já sabe que a prece traça fronteiras vibratórias. Aqui reside uma irmã, que era a Cecília, mulher do rapaz, que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. O lar não é somente moradia de corpos, mas acima de tudo residência de almas. Nosso amigo apontou para o marido dela, o rapaz, nosso amigo aqui não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida. No entanto, sua companheira, mulher jovem e cristã, garante-lhe a casa tranquila, com a sua presença, pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas de que seu espírito se nutre. Lembra do espelho? A face voltada para o sol, desviando o fulgor para o abismo? A Cecília ora, fervorosa, busca, direciona a sua ação mental no autoconhecimento, na transformação moral, no perdão, na reconciliação, Esse caminho do Cristo, ela está voltando o reflexo da alma dela para o alto e refletindo essa luz que é de Deus no marido, na treva do sofrimento, da miséria, da dificuldade, do desequilíbrio. Quer dizer, ela está funcionando. Agora, vocês vão ver a ação dessa prece. Se preparem, isso aqui não é Star Wars, viu, gente? Se preparem. A ação da prece sincera. Olha só. A esposa estava ali orando, o Alexandre e o André vendo aquela cena. Aí ele fala, comovido com a beleza de suas súplicas, a Cecília estava olhando. Reparei com assombro que o coração se lhe transformava num foco ardente de luz. O foco do coração da Cecília, desdobrada em perispírito, começava a virar um foco de luz. O André vendo isso e relatando aqui.
do qual saiu inúmeras partículas resplandecentes, projetando-se sobre o corpo e sobre a alma do esposo, com a celeridade de minúsculos raios. Olha o que acontecia ali. Isso pode acontecer na nossa casa. Pode fazer milagres da nossa casa. Isso não está longe da gente, está perto. Por que nós não estamos fazendo isso ainda? Os corpúsculos radiosos penetravam no organismo em todas as direções, saindo do cardíaco da esposa, penetrava na alma do esposo, em todas as direções, e muito particularmente na zona do sexo, onde identificara tão grandes anomalias psíquicas, concentravam-se em massa, destruindo as pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador. Quer dizer que a prece sincera, determinada, consistente, com fé, ela destrói todo o processo desse vampirismo que a gente comentou aqui atrás. Quer dizer, ela traça uma fronteira vibratória no lar. E Alexandre continua sobre o poder da prece que estava acontecendo ali. Ele fala: a oração é o mais eficiente antídoto contra o vampirismo. A prece não é movimento dos lábios, é vibração, é energia, é poder. Olha o mentor falando: a prece é vibração, é energia, é poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. E aí ele finaliza: semelhante estado psíquico de quem está orando, descortina forças ignoradas. Quer dizer que vai trazer uma força que a gente nem conhece. Revela nossa origem divina e coloca-nos em contato com as forças superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Nós estamos usando essa ferramenta, gente, no nosso lar? Ou não? Vamos começar a fazer. Vamos comprar aqui o Evangelho. Tem um Evangelho traduzido, o Novo Testamento traduzido pelo Haroldo Dutra Dias, com os rodapés, o significado, a razão etimológica de cada palavra. Tem o Evangelho segundo Emmanuel, o Evangelho de Mateus segundo Emmanuel. Cada passagem do Evangelho de Mateus, Emmanuel comentando o Evangelho. Tem o Evangelho segundo Emmanuel de Marcos, de João, do Atos dos Apóstolos. Que estudo! O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade trazendo um entendimento do Evangelho para o nosso dia a dia, para a nossa reforma íntima, para a nossa moral. Quer dizer, esse movimento da alma é um movimento que vai criar essa condição da gente virar o espelho da nossa face para o alto e refletir a grandeza de Deus, aonde precisa, e com certeza primeiro em nós mesmos, que mais precisamos. Então, acho que dá tempo de eu comentar aqui o livro Mensageiros, aonde tem 3 capítulos também que eu recomendo demais a gente estudar para a gente entender o que é a prece no lar. São os capítulos 35, culto doméstico, o 36, mães e filhos, e o 37, no santuário doméstico. Dona Isabel tem 4 filhos. 3 moças, uma mais velha, 2 do meio, mais novinhas, 2 novinhas, uma mocinha e um rapaz mais velho. Ali funcionava uma oficina de nosso lar, um local que tinha o hábito da oração, já eram espíritos que vinham de nosso lar, espíritos que já tinham um cabedal de conhecimento, de espiritualidade desenvolvido. Porém, o menino mais velho não. O mais velho não, dentro do lar.
No capítulo 35, demonstra os efeitos e intensa participação da espiritualidade no culto do Evangelho no lar e a importância que se tem para a união familiar. Quer dizer, ele vai mostrar o André de novo, agora com o Aniceto, que é o mentor desse livro, observando, no mundo espiritual, observando aquele lar, a Dona Isabel encarnada com seus filhos, fazendo o culto no lar. Aí ela pede para uma filha abrir o Evangelho, sai lá uma passagem, de Mateus, no capítulo 13, versículo 31, que fala assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem tomou e semeou em seu coração. E aí começa a ter uma coisa interessante, que leu a mensagem, aí o Aniceto fala para o André: repara aquela pessoa se aproximando, era um rapaz, um mentor espiritual, Fábio Aleto, que colocou a destra na mão da Dona Isabel, e a Dona Isabel começou a verbalizar o pensamento do mentor. Quer dizer, dentro da capacidade dela, ela começou ali a explicar para os filhos e para todo aquele conjunto de pessoas que estavam ali no outro lado da vida, o que é o significado dessa parábola. E ele fala que ela começou a falar, que é a lição das coisas mínimas. A semente de mostarda que se refere a Jesus constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura, alguma coisa bem pequenina que há de ser feita antes de edificarmos grandes coisas. É cada momentinho da nossa vida. Bom, e fizeram o culto. No capítulo 36, eu vou passar rápido ele aqui, o Aniceto explica que cada um recebe a luz espiritual conforme o seu potencial. E ele fala para o André: olha, teve espírito aqui que está ouvindo essa parábola aqui, esse ensinamento, que entendeu menos que as criancinhas de 5, 6 anos, que ainda não tem um conhecimento. Aí os filhos têm as dúvidas, ela esclarece as dúvidas e tal. Agora eu quero ir para o último capítulo para a gente encerrar esse estudo dessa noite, que é o capítulo 37, no santuário doméstico. Aqui ele vai falar sobre o efeito da prece no lar. Reparem bem, meus irmãos, olha, mais um ensinamento para nós. A nossa residência é aberta ou fechada? Quem aqui tem a residência fechada? Residência aberta. Vamos ver o que é isso? Naquele momento, começou a cair um aguaceiro, uma tempestade. Aí ele fala assim: a essa altura do esclarecimento, notei que formas sombrias, algo monstruosas, se arrastavam pela rua, à procura de abrigo conveniente. Reparei com espanto que muitas tomavam a nossa direção, para depois de alguns passos recuarem amedrontadas. Quer dizer, o lar que estava tendo aquele hábito da oração, da prece, da conexão, do espelho voltado para as claridades, para a esfera superior, estava sendo como se fosse uma barreira magnética. E ele fala assim, aí o Aniceto, o mentor, começa a explicar: não temam, não temam. Sempre que se ameaça a tempestade, os seres vagabundos da sombra se movimentam procurando asilo. São ignorantes que vagueiam pelas ruas, escravizados às sensações mais fortes dos sentidos físicos. Encontram-se ainda colados a expressões mais baixas da experiência terrestre, e os aguaceiros incomodam eles como incomoda a gente que está encarnado. Eles buscam primeiro casas de diversão noturna, onde a ociosidade encontra válvulas de dissipações. Porém, quando isso não se torna acessível a eles, penetram as residências abertas. Considerando que para eles a matéria do plano ainda apresenta a mesma densidade característica, quer dizer, quando a pessoa não se desenvolve, isso é um conceito que é aprendido aqui nos cursos da casa, o perispírito, que é a nossa manifestação da nossa consciência, então o corpo físico, o corpo perispiritual e o espírito. A gente desencarna o perispírito que fica, o modelo organizador biológico. Ele vai de uma forma mais densa. Lá quando a gente entra na fase hominal, já individualizado, ele vai até o anjo, sutilizando, perdendo forma. Então, quando a pessoa ainda está vagando, desencarna, nem sabe que desencarnou, nunca quis saber de espiritualidade, fazer o bem, reforma íntima, isso é coisa de
quem não tem o que fazer, eu quero é isso, aquilo, os desejos, o desequilíbrio, desencarna aquele perispírito ainda denso como o corpo físico, não tão quanto o corpo físico, mas ainda tem muita densidade kármica. Chove, ele corre para um lugar para correr na chuva. Ele está com fome, ele vai lá no problema, quem tem um problema mais da gula, para poder sugar aqueles bacilos psíquicos que está no estômago da pessoa, para poder saciar a fome. Ele é um viciado em drogas, um dependente químico, ele vai lá onde tem o uso disso para ele poder saciar o vício. Vocês percebem a importância da nossa transformação? E aí, ele fala, toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria desse ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emanação eletromagnética de relativo poder. De novo, proteção. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Vai sair daqui todo mundo fazendo o culto hoje. Então agora a gente entende, a gente começa, quando a gente adentra um pouco os conhecimentos trazidos por esses mentores, a gente começa a trazer um pouco mais de racionalidade na importância do bem, na importância da gente desenvolver os nossos talentos, como brilhar nossa luz. A gente está direcionado, e tem vários campos da vida, onde eu posso atuar, aqui na casa, eu posso atuar num asilo, eu posso atuar, aonde eu posso atuar, começar no meu lar, fazer uma oração no lar, fazer uma coisa determinada, no meu trabalho, ser sempre um ponto de luz aonde eu estiver. Onde vocês estiverem tem dor. Aonde vocês estiverem, estejam ali receptivos para acolher aquela dor, fazer o bem. Quando a gente vai fazendo o bem, a gente vai nesse movimento, nós estamos buscando o reino de Deus. Cada gesto, lembra? Coisas mínimas, cada gesto, cada palavra. Não, hoje eu estou irritado, eu começo a dar patada em todo mundo, tudo bem, mas aquilo vai gerar um campo, vai gerar uma condição que de alguma forma aquilo vai reverberar em você e vai ter mais desequilíbrio, mais irritação, a partir do momento que eu entro num processo de prece, de meditação, de estudo, uma coisa que me ajuda demais, a leitura, buscar a leitura, é um livro no banheiro, 5 livros na cama, livro na sala, livro no escritório, livro no carro, livro no trabalho. O pensamento começou a ficar um pouco difuso, a angústia começou a vir, o desânimo, pega uma obra ali, lê um trechinho, dá uma respirada, aquilo vai modificar. O que a gente está aprendendo aqui, que esse hábito, quando firme da oração, ele cria, além de proteção, ele sana também, ele traz saúde para todo o lar. Meus irmãos, era essa a mensagem dessa noite. Eu agradeço a todos. Vamos para a segunda parte, né? Vamos todos, então, fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus. Vamos aproveitar toda essa atmosfera de paz, essa atmosfera de amor que aqui está presente. Vamos vindo para cá completamente. Isso. Vamos mentalizando nesse momento que esse teto se abre e uma luz violeta muito intensa desce sobre cada um de nós aqui. Isso. Vamos transmutando nesse momento todo o nosso orgulho, todo nossa vaidade e humildade. Vamos como se a gente fosse sentar lá naquela montanha onde Jesus nos trouxe o mapa seguro para todos nós. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, falarem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E assim, a gente agradece a toda a espiritualidade da casa, vamos pedir aos médios que possam ir fazendo passe, vamos mentalizando essa luz, trabalhando em nós essa humildade, essa bondade. O que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Que essa semana de Páscoa, essa semana tão espiritualmente renovadora em nossas vidas, possamos iniciar esse processo de recomeço, buscando o bem incessantemente, reconciliando com as pessoas os desafetos, nos aproximando desse caminho do Cristo. Muita gratidão por tudo que recebemos esta noite, que possamos intencionar todos esses benefícios neste momento, todos aqui reunidos, aos nossos lares, a todos que lá ficaram, aos hospitais, aos asilos, aos abrigos de crianças órfãos, às zonas de guerra, de conflito, mas sobretudo a cada lar que possa ser inundado por essa luz. Cada mãe, cada pai, cada filho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que a paz do Cristo possa estar sempre conosco, que assim seja.